começando o Podnex, o podcast oficial aqui da Nexen, para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece no setor fotovoltaico. Eu sou a Thay e vou embarcar com vocês nessa jornada de conhecimento. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte técnica, lançamentos e muito mais. Para me ajudar aqui com esse conteúdo está aqui o Luiz Felipe Brustolin, engenheiro de suporte técnico aqui da Nexen, o Kaique Santos, supervisor de suporte técnico da Sungrow, e o Marcos, mais conhecido como Carlesso, gerente comercial da região Sudeste e Centro-Oeste aqui da Nexen. Sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia. Bom dia. Então, como eu comentei, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte técnica, né, do setor solar. E a gente trouxe então aqui o Kaique, da nossa parceira Sungrow. Kaique, conta um pouquinho para nós, quem é a Sungrow? Bom, a Sungrow é uma empresa de origem chinesa, né? Ela teve início numa faculdade da China. Ela se iniciou em 1997 dentro da universidade e posteriormente ela virou uma empresa totalmente voltada ao sistema de energia fotovoltaica, né? Então, todo o corpo da empresa tem como principal foco o desenvolvimento de novos projetos. A gente tem uma equipe com mais de 2.600 funcionários somente na pesquisa e desenvolvimento. Então a Sungrow hoje ela está em mais de 150 países e tem uma capacidade aí de produção de mais de 120 gigas anual. Então é algo bem voltado para todo o mercado, tanto nacional chinês quanto o mundo. Legal, muito bacana. E agora falando então um pouquinho sobre produtos, né? Os produtos que a Sungrow tem. Agora a gente tem uma nova linha de inversores, né, a linha RS, que inclusive a Nexen foi a primeira distribuidora a ter essa linha disponível para venda. Esses inversores, quais são as principais diferenças? Quais são as potências que agora tem nessa linha que antes não tinha na anterior? Os inversores da linha RS, eles trabalham desde o 2 kW, né, que é o menor inversor que a gente produz hoje, e ele vai até a linha do 10 kW. Então a gente tem diversos equipamentos nessa gama, né? Então 2, 3, 4, 5, 6. Então toda a linha para atender qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de residência, né? São inversores totalmente voltados não só para a parte técnica, mas ele também tem uma boa arquitetura, ele se complementa com o local, né? São inversores visivelmente bonitos. Então assim, a Sungrow ela não pensou somente na parte técnica, mas também pensou numa boa vista, de estar em um local que ele seja agradável, não seja só, seja mais um componente da arquitetura também. E partindo da linha antiga, comparando, né, ele teve duas potências novas, que é o 9 kW e o 10 kW, que na linha antiga não tinha. Além de outros diferenciais, né, por exemplo o DPS-CC, que agora ele vem soldado em placa, então ele dispensa o uso da string box, o que facilita a instalação, fica mais simples. E também questão de... ele vem com o PID Recovery, né, que é um diferencial dos inversores da Sungrow. Ele é até patenteado, né, o PID para a Sungrow. Isso, a função anti-PID, né, o PID Recovery, ela está totalmente voltada à continuação da qualidade do módulo, né? Uma vez que essa perda por PID, pelo efeito PID, ela acontece naturalmente durante os módulos. Então a função do equipamento é verificar, é entender essa perda que o módulo tem, aplicar uma corrente reversa, né? Uma tensão reversa, e a partir disso fazer com que os módulos tenham uma durabilidade ainda maior. Essa é a função PID Recover. É uma função patenteada pela Sungrow e que tem total influência aí na qualidade do produto. Legal. Vocês comentaram sobre o layout dele que também mudou, né? Quais são os principais tópicos visíveis que já se pode perceber que são diferentes da linha anterior? O principal, ele foi trocado o tipo do display também. Então, hoje é um display de LED, que ele é só para visualizar as informações. Antes a gente conseguia fazer a troca de parâmetros, algumas coisas simples pelo display. Hoje o display ele é totalmente só para visualização, ficou um display mais bonito, mais moderno. E ele também teve uma adaptação de layout, mudou alguns detalhes, mudou o tamanho, o peso também teve uma diferença, né? Então
coisas pontuais para deixar o inversor também mais moderno, né? Ele também teve uma mudança na parte traseira para ter uma troca de calor melhor com o ambiente, para ter um resfriamento melhor, né? Que hoje a temperatura de operação também influencia na potência do equipamento, influencia no funcionamento, na eficiência dele. Então, quanto melhor for essa troca de calor, claro, também tem que ser respeitado os parâmetros, né, de instalação, as distâncias, não pode ter equipamento muito perto, muito próximo, para não atrapalhar essa troca de calor. Então, são pontos básicos, né, mas são muito importantes para manter a qualidade e o comportamento correto do inversor. É algo que a Sungrow entende, né, e foca muito na questão da operação e manutenção. Então, todos os equipamentos eles são plug and play, o mínimo de conexão possível, evita pontos quentes. Então, por exemplo, a não utilização de string box, você reduz aí diversos pontos de conexão, não precisa utilizar DPS externo, não precisa utilizar fusível, chave seccionadora, tudo isso já é implementado na segurança do equipamento. Além de você ter uma robustez no próprio equipamento, você também garante que não tem pontos quentes, você vai garantir que o equipamento ele trabalhe com maior eficiência. Além disso, né, como o Luiz já citou muito bem, o equipamento ele reduziu o tamanho, então ele é um equipamento robusto, mais pequeno, ele é muito fácil de ser instalado, então ele é leve, se comparado com diversos outros equipamentos e até mesmo os nossos equipamentos anteriores. São equipamentos bem leves, bem fáceis de instalar, todos plug and play, tanto na parte de conexão CC quanto na parte de conexão CA. E tudo isso facilita, né? A gente já pensa na facilidade de você ter uma manutenção, evitar que tenha troca de fusíveis, evitar que tenha troca de DPS, chave seccionadora. Então tudo isso faz com que a Sungrow aumente a qualidade e também garanta uma operação e manutenção muito mais eficiente. Legal, muito importante, né? Carlesso, e nessas questões comerciais, os integradores solicitavam muito essas potências diferentes? Como que eles veem hoje essa linha nova? Eles tiveram uma aceitação legal dessa linha? Sim, muito, muito. Então, hoje eu digo, a gente brinca que a gente não vence, hoje o estoque da quase Sungrow não vence nos suportar hoje nossa venda, né? Porque assim, quando eu entrei na Nexen, há 6 meses atrás, o nosso forte mesmo sempre foi o trifásico, né? Projetos maiores, né? A gente sempre tinha vendas abaixo na questão dos monofásicos, né? Então, com a minha vinda assim, para fazer essa abertura de mercado, principalmente a Nexen sempre foi muito forte, falando um pouco sobre a Nexen, né? A Nexen foi muito forte no sul, porque a casa dela é Chapecó, né? E ela tinha uma fatia muito grande no Nordeste e uma parte do Sudeste ela estava indo... tinha poucas vendas, né? Então, com a minha vinda para a Nexen, com a carteira que eu tinha, conhecimento de mercado da região Sudeste e Centro-Oeste, a gente conseguiu introduzir muito bem a Nexen, né? Mas então no sistema trifásico, né, que era o maior volume de vendas, né, mas com uma nova linha da Sungrow, né, agora a RS, digamos que o sucesso de venda é muito grande, né, principalmente agora com essa questão do plug and play. Só a questão de não termos aí a string box, além da redução de custo de você adquirir o sistema, a praticidade da instalação, isso facilita muito. Então, vemos hoje que a procura pelo monofásico hoje da Nexen, ela até então ela era 70-30 quando eu entrei, hoje ela é 50-50, né? Então, o monofásico hoje pulverizou muito, né? Então, a gente conseguiu também abranger mais essa questão residencial com ele, não só a parte rural e comercial antes, né? Então, está muito bem quisto no mercado, a Sungrow está muito bem quista, a Nexen também, com os sistemas da Sungrow, está muito bem quista, né? É um diferencial da Nexen, nossos inversores, né? Tem a procura muito grande. Legal. E, Luiz, hoje você, juntamente com o Lucas, né, faz toda a parte de atendimento ali na Nexen de suporte técnico. Quais são as principais dúvidas que vocês recebem? Quais são os principais atendimentos, até para ajudar o nosso integrador que está nos ouvindo, está nos assistindo hoje, caso ele tenha alguma dúvida que seja similar à que vocês recebem com frequência? Hoje, na verdade, eu acho que não só para nós, eu acho que de um modo geral, o principal ponto de problema é a questão da tensão da rede. Hoje no Brasil a gente tem 2 padrões de rede, que seria a rede 380-220 e 220-127, que muda de acordo com a região. E a rede, principalmente rural, é bem precária, digamos assim. Então, tem bastante variação de tensão, eleva o nível de tensão, o inversor desarma, o inversor tem certos
parâmetros que a gente tem que respeitar, então também não dá para extrapolar para não danificar o equipamento, né? Então, eu acho que o ponto principal hoje seria essa questão de tensão. Então, a gente pode ajustar os parâmetros, pode, mas o ideal sempre vai ser a rede estar no nível correto. Se eu tenho uma rede 220, por norma, ela pode variar só 10% acima da tensão dela. Então, 220, 10% acima seria 242, que é o que vem quando você seleciona a configuração de país Brasil no inversor, seleciona a tensão 220, ele já vem parametrizado dessa forma. O ideal é ele sempre ficar dentro desses níveis para manter a qualidade do inversor, a eficiência dele, não ter nenhuma variação. Mas a gente sabe que justamente pela rede ser um pouco precária, às vezes fica um pouco difícil. Então o inversor aceita essa troca de parâmetros, pode ser feito tanto pelo integrador em campo, fazendo o acesso local no inversor pelo aplicativo, né, o iSolar Cloud. Ele faz o acesso local, consegue ajustar essas configurações. Se o monitoramento no inversor está configurado, ele consegue ajustar remotamente e também pode solicitar para a gente fazer a alteração. Então, até para vocês pode ser acontecer o problema mais frequente, na verdade não é um problema do inversor, né? E sim um problema da questão da tensão da rede. Outro ponto que a gente atende bastante é a questão de configuração do monitoramento. Então a gente já desenvolveu vídeos para auxiliar, para ser um processo mais rápido. Tem manuais que a própria Sungrow disponibiliza para nós passar para o integrador. Então, e claro, eventualmente pode acontecer uma dificuldade, algum probleminha de não estar funcionando, aí entra em contato, a gente resolve. Se precisar fazer uma chamada de vídeo, uma ligação para auxiliar, a gente faz. E o importante é não deixar ninguém na mão, né? Sempre se ajudando e melhorando todos os pontos. Um ponto bem interessante, né? Uma característica da Sungrow, mais uma vez falando sobre operação manutenção, né? Que é a nossa especialidade aqui. É que a Sungrow, ela tende muito a focar no trabalho remoto. Então, através do aplicativo do iSolar Cloud, você consegue fazer toda a visualização do inversor e entender realmente quais são as falhas que estão ocorrendo e principalmente traçar curvas, e você consegue através disso entender realmente o que está acontecendo em tempo real. Então isso facilita muito que você, antes de ir até o local, fazer a verificação do problema e identificação do problema, você consiga já ter uma pré-análise e entender realmente aonde você tem que trabalhar. Muitas das vezes, né, como o Luiz falou anteriormente, você consegue fazer essas alterações de forma remota, você consegue atualizar o firmware de forma remota, você consegue mesmo alterar algum parâmetro se necessário. É importante muito a gente respeitar as normas vigentes, né? Então entender realmente se aquele parâmetro que está sendo alterado, ele vai continuar a atender a norma. Normalmente quando o inversor ele já vem com as configurações selecionadas, né? Quando você seleciona o país Brasil, automaticamente ele já vai reconhecer todas as normas vigentes e vai ser pré-configurado de acordo com a norma. Então, assim, a gente tem que entender claramente os pontos que a gente está alterando, mas o inversor ele consegue fazer qualquer tipo de alteração remota em todos os seus parâmetros. Isso facilita no ponto de vista de deslocamento, você reduz custo, né? Então tem combustível, tem a hora do técnico. Tudo isso você consegue reduzir através da operação manutenção do equipamento de forma remota. Isso é uma das ótimas características dos inversores da Sungrow, focar no OEM e entender realmente quais são as necessidades do integrador. Mais uma vez, né, quando a gente fala em uma equipe de 2.600 funcionários somente focados na operação de produção de novos conteúdos e novas tecnologias, né, a gente garante que a cada dia mais a Sungrow ela vai continuar sendo líder no mercado, ela vai continuar trazendo novas características dos produtos que facilitem essa operação e manutenção do equipamento. Sim, usando isso como na área comercial já, que você colocou, a robustez do inversor. A gente vende o inversor Sungrow com muita tranquilidade no que a gente fala, né? Então a venda acontece de uma forma muito tranquila, porque quando a gente prospecta um novo integrador, a gente vai buscar introduzir a marca Nexen com os inversores Sungrow e com a marca dos painéis Nexen também, que é nosso diferencial, a gente vende algo com tranquilidade, porque
Hoje eu vendi inúmeros inversores, não tem nem contagem disso das regionais que eu vendi, né? E hoje eu digo assim, eu não lembro se algum integrador me chamou falando, Marcos, o inversor deu algum problema, tem que limpar os contatos do suporte técnico, né? Não sei até em que pé que está a questão de retorno dos inversores, né? Mas é muito baixa mesmo. Então, voltando à questão da venda e dos orçamentos, que a gente compara aí com orçamentos da concorrência, de outras marcas, né? Às vezes vem orçamentos ali que a gente não entende o que está acontecendo. Mas, claro, olhando com um olhar crítico, a gente vê por que o nosso preço é um diferencial, o nosso preço é mais caro, né? Porque a gente vende um diferencial para os integradores, né? A gente vende uma tranquilidade, a gente vende uma segurança, uma credibilidade, Além né? do produto, né? Além do produto, né? Então, falando sobre o produto, Sungrow, que é top, a gente não tem reclamação, a introdução dele no mercado é muito grande. Então, 3 pilares que a Nexen trabalha muito forte, falando um pouco da Nexen também, né? Que além de, assim, o atendimento humanizado, né? Todos têm, Marcos, o atendimento humanizado. Não, a Nexen tem, mas ela aplica o atendimento humanizado, né? A gente tem a plataforma de vendas para o integrador fazer o orçamento, conhecer nossos produtos. O atendimento nosso é todo com os nossos consultores. Tanto telefone, WhatsApp, via videochamada, via call, né, via reuniões online, visitações. Então a gente não vai trabalhar com a forma robotizada, né? A gente vai usar muito essa questão. É o diferencial nosso, porque a gente está alargando horizontes, entrando em mercados onde a concorrência está sentindo isso. Então, isso é o nosso diferencial. O atendimento. A Nexen se posta muito bem no atendimento, o retorno do integrador, né? Outro é a questão dos produtos que estamos falando aqui, né? Sungrow, né? Combinado com os painéis painéis Nexen, é um casamento muito perfeito. Acho que, assim, quem compra é muito satisfeito, volta a comprar. Então, assim, o impacto do preço... o pessoal vem preocupado que é preço, né? Mas a gente não vende o preço, a gente vende os diferenciais. A gente foca muito nos diferenciais. O que você está comprando, o que tu está ofertando para o teu cliente final, né? Então, assim, a gente não usa muito de entrar em questão de preço, a gente não entra nesse embate. A gente fala dos nossos diferenciais, fala os diferenciais da Sungrow, nossos painéis, mas no fundo eles voltam a fechar negócio com nós, porque o atendimento falou mais alto, os produtos falaram mais alto, né? E também a questão de uma logística que nós temos, né? Nossa logística integrada, 70% das nossas entregas são com caminhão dedicado, né? Então isso nos dá uma credibilidade, nos dá uma qualidade maior na entrega, uma rapidez na entrega, né? Isso nível Brasil, né? Então a Nexen ela vem se destacando nesses quesitos, né? Então sim, um conjunto, 3 pilares bem importante, né? São 3 coisas que o integrador ele preza bastante, né? O atendimento, tanto da parte comercial, parte de suporte técnico, né? Todas as áreas, logística, marketing, enfim. Ele preza bastante por isso, né? Ter esse atendimento humanizado, ter esse contato, se identificar com a outra pessoa que está atendendo ele, né? Além, claro, desses pontos do produto ser algo de qualidade, porque não adianta, claro, né, Marcos, como você comentou, não adianta ele comprar algo que às vezes ele vai pagar um pouco mais barato, mas que aí vai dar uma dor de cabeça para ele lá na frente. Sim, exatamente. Então, fizemos aí comparações, né? Sim. Que eu falo, uma brincadeirinha que eu faço, né, com os consultores da minha regional, né? A gente faz uma brincadeirinha, né? Vamos comparar, então, você pega um orçamento, não fala de concorrência, não fala mal de concorrência, né? Mas a gente sabe da nossa... Eu vendo a minha qualidade, eu foco no meu produto, na minha qualidade, né? E eu sei do que eu estou vendendo, e eu conheço a concorrência. Então, vamos aí, compara um iPhone com o Alcatel. Vamos assim, é bonito no início, ele roda bem, ele está bem bonitinho, né? Vamos trabalhar, vamos pegar esse telefone daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos ver como é que está a funcionalidade da Sungrow comparado com outros inversores, né? Como a longo prazo. Então, a curto prazo, o preço vai chamar a atenção. Poxa, é mais barato, né? O inversor tal, né? Com o Sungrow. Agora, vamos trabalhar nos 10 anos, 15 anos, como é que vai estar esse inversor rodando, né? Então, a gente foca nisso. E a gente tem ganhado nessa questão aí, os integradores têm entendido o recado que tu passa para eles cada vez mais. O mercado está buscando não somente preço, mas sim qualidade, né? É bem interessante esse ponto da qualidade, né? Porque a Sungrow, ela trabalha com inversores na classe de proteção IP65, IP66, né? Então são inversores robustos, classe de corrosão C5. Então eles estão dispostos a trabalhar tanto em locais de geleiras, frios abaixo de 20 graus, menos 20 graus Celsius, temperaturas totalmente quentes, regiões aí desérticas, com temperatura ambiente até 60 graus Celsius. Então a gente pode trabalhar em locais próximos de praias devido à corrosão, classe de corrosão. O inversor ele é todo produzido em liga de alumínio,
o que traz essa característica de grau de corrosão C5, né? E a gente garante que o equipamento ele trabalha aí com máxima eficiência em qualquer local. Até mesmo por isso a gente oferece aí garantias com 10 anos. Então isso é um diferencial da Sungrow, né? De trazer essa diferença, porque a gente realmente confia no produto que a gente está vendendo, no produto que a gente produz. É essa característica que a Sungrow ela vem buscando no mercado, né? De mostrar o quanto é a eficiência. E é igual nosso colega falou, um equipamento trabalhando 1 ano é uma coisa, trabalhando 5, 10 anos, como que esse equipamento vai funcionar? Qual que é a qualidade que ele vai trazer e a produção que ele vai gerar, né? Quando a gente fala de redes, a gente já sabe que a nossa rede, a qualidade da rede do Brasil, ela já não é tão robusta, já não tem tanta qualidade. Então, até que ponto um inversor ele vai trazer boas qualidades à rede? Então, a gente tem compensação de reativos, a gente consegue fazer controle de frequência da rede, a gente consegue realmente trazer qualidade para a frequência da rede. E nesse momento onde a gente começa a incorporar diversos sistemas fotovoltaicos conectados à rede da concessionária, até que ponto uma qualidade de harmônico, até que ponto isso vai trazer benefícios para a rede elétrica também, né? Porque a gente também tem aí equipamentos pendurados junto a... Não é só inversor, não é só a geração. A gente tem equipamentos eletrônicos com muita sensibilidade a desvio de tensão. Então, trazer equipamentos de qualidade também não corrobora somente com o cliente final, mas corrobora também com a própria distribuidora, com a própria geração de energia, né? Qualidade da energia no país. E falando nisso também, né, em relação à distribuidora, os produtos são de muita qualidade, mas pode ocorrer às vezes de acontecer algum ajuste, algo que seja necessário, né? E aí entra no processo de garantia. Luiz, como que funciona esse processo? Qual é o prazo de garantia que eles têm desses produtos? Hoje o processo de garantia ele é todo feito por nós, então o integrador não precisa se preocupar com entrar em contato com a Sungrow ou alguma coisa nesse sentido. Entra em contato ou comigo ou com o Lucas, né? E a gente lida com o processo. Tem todo um protocolo que a gente segue, coleta informações, pede medições. O foco sempre é tentar resolver a questão sem precisar tirar o inversor do local, né? Mas tem algumas situações em específico que acaba precisando mandar o inversor para conserto. O fato de tirar o inversor do cliente ou ficar sempre fazendo troca, também não se torna tão viável, porque você acaba, digamos, jogando para escanteio um produto que muitas vezes está novo e a questão de alguma alteração, de alguma peça, alguma situação, para deixar o equipamento 100% de novo. Então, não tem por que a gente deixar o produto de lado. Então, a gente coleta as informações, sendo necessário o envio, o conserto do inversor, a gente faz a coleta, encaminha o equipamento daí para o laboratório com a Sungrow, e lá eles fazem todas as análises, verificam todos os pontos, né, para ver quais os componentes que precisam ser ajustados, e fazem todos os ajustes. O prazo, então, fica em torno, para o laboratório, no máximo 10 dias úteis, e aí vai variar a questão do transporte, né? Então, quando para as outras regiões, norte, nordeste, que é um pouco mais longe, o prazo ele aumenta um pouquinho, mas por causa do transporte. Com a gente e com a Sungrow, o prazo é sempre fixo. E é bem rápido, né? Isso, é algo bem rápido. ágil. Mas muitas vezes a gente consegue também enviar inversores para backup, né? Para substituição, enquanto o equipamento dele está em conserto. A gente manda um inversor de backup, o inversor fica lá rodando, depois a gente traz de volta. Até para não dar esse amparo pro cliente, né? Que a gente sabe que é difícil. Lá na ponta o cliente, eu tô sem geração, às vezes tá pagando financiamento, então vem o financiamento mais a conta de luz. Então a gente sempre tenta ajudar para não ter esses problemas. Mas de qualquer forma, a gente até estava comentando quinta-feira, quando o Kaique chegou, eu abri a nossa planilha de controles de garantia, e esse ano teve em torno de 30 inversores só que chegou aí para laboratório. Alguns por defeito de fábrica, realmente um caso de garantia, mas outros por questões de mau uso, né? Às vezes algum problema na instalação,
o pessoal acaba colocando mais módulos do que a string suporta, então danifica o equipamento. Às vezes é sempre muito importante conferir todas as conexões para não deixar o MC4 mal crimpado, porque vai causar um aquecimento, pode derreter o conector, então isso também é fora de garantia. Então são alguns pontos específicos que acabam, às vezes, danificando o equipamento por mau uso, e às vezes pode ser, um equipamento eletrônico, né? Não está imune a não ter problemas, mas ainda assim o número é baixíssimo, sim, né? 30 inversores perto de tudo que a gente vende. Sim. Então, se for fazer uma porcentagem, muito provavelmente vai ficar abaixo de 1%, fica em torno de 0, alguma coisa. Então, é um número muito baixo diante de tudo que a gente tem, né? Mais precisamente hoje, a Sungrow ela tem um índice de falha, né? Isso a gente compara mundial, não só Brasil, mas o índice de falha está em torno de 0,3%. Então a gente está falando de um número muito baixo quando uma produção ela atinge aí 120 GB ano. Então é uma produção muito alta, né, de equipamentos, tanto da linha dos monofásicos, trifásicos, inversores centrais. É uma linha muito grande para a gente falar em 0,3% de taxa de falha. Com certeza. Então, pessoal, tem mais alguma dica que vocês querem deixar para os nossos integradores? Mais algum tópico que vocês queiram falar, comentar? É até só bom falar, que até antes a gente falou do monitoramento. A linha nova agora, o RS, ele também vem com o novo stick Wi-Fi, né, que é o iNet. Então, agora, antes o monitoramento, ele não é em tempo real, né? Ele vai atualizando os dados em questão de 5 minutos, fica nessa faixa. Hoje o stick, o iNet, ele tem um diferencial que eu consigo coletar os dados de 10 em 10 segundos, então é uma resposta mais rápida, né? E ele também tem a vantagem, quando o cliente não tem, às vezes o sinal Wi-Fi não é muito bom, ele tem a possibilidade de fazer a conexão do monitoramento via cabo, que antes o stick Wi-Fi era somente Wi-Fi, via cabo era outro dispositivo, e agora a Sungrow uniu os dois em um só, né? Então eu consigo fazer tanto a configuração Wi-Fi quanto a configuração via cabo pro monitoramento. E o monitoramento agora é mais rápido também. Então na plataforma a gente consegue coletar, eu consigo verificar dados de tensão da rede, consigo verificar dados de tensão das strings, corrente das strings de forma separada. Então muitas vezes, eu estou com um problema de geração. Só pelos gráficos a gente consegue ver, essa string está com a tensão mais baixa do que deveria estar. Então sobe, dá uma conferida nas conexões, na instalação, que pode estar com algum problema nesse sentido. Então o próprio inversor já facilita muito o trabalho para essa questão de verificação de falhas. Dá alguma falha, tem o código específico da falha, a gente pega esse código, observa no manual, problema, às vezes tá com problema de frequência, aí a gente vai, olha, tá com a configuração de país errado, ajusta a configuração de país, volta a funcionar. Então ele é bem rápido, olha o problema, já resolve. Então é muito mais prático, né? Sim, a gente sempre tenta agilizar ao máximo com todos os problemas. Claro, eventualmente vai ter problemas que o cliente vai precisar ir a campo, vai precisar fazer algum ajuste, mas de um modo geral, a grande maioria a gente consegue fazer remotamente. É interessante também falar sobre a capacidade dos técnicos que estão envolvidos na operação, né? Então a Nexen, a gente busca sempre tá todo mundo alinhado e com o mesmo nível de conhecimento. Tanto a Sungrow quanto os atendentes de suporte técnico da Nexen, o comercial da Nexen, que tenha o conhecimento real sobre o produto, que entenda realmente as características do nosso equipamento, para que a gente possa dar realmente um suporte de qualidade. E não somente fazer uma troca de um produto danificado, colocar outro no lugar e o problema se manter, e aqui 3 meses você tem um novo problema, porque realmente o problema ele não foi resolvido. Então a ideia da Sungrow, a ideia da Nexen, é sempre ter a qualidade nos técnicos para realmente resolver o problema. Identificar o problema, entender aonde é a causa raiz e a partir desse momento chegar e atacar totalmente ela. Não simplesmente fazer uma substituição do produto e falar, seu problema está resolvido. E aqui 3 meses, aqui 1 ano você tem problema novamente. Então, a nossa equipe, ela não está somente preparada para dar o suporte no produto, né?
Toda a equipe está preparada para realmente entender o cliente, poder ajudar, ensinar, até mesmo ensinar, como esse podcast, eu acho que é algo muito válido, né? Porque é algo que fica salvo ali e que as pessoas podem acessar a qualquer momento e entender realmente quais são as características do produto, entender realmente o que a gente está disposto a fazer para ajudar o cliente. Esse atendimento humanizado, ele faz com que a gente realmente entenda as dores do cliente e às vezes ele liga porque ele está com um problema e ele sai de lá muito mais satisfeito porque ele tirou uma dúvida que ele tinha referente a outro caso, referente a outra coisa. Recebeu atenção, né? Exatamente. Hoje tudo é muito robotizado, né? Então, tudo que acontece, o cara entra num chat, num bot, vai colocando as dúvidas ali tem que ser de forma precisa para poder tirar essa dúvida. E esse atendimento humanizado, ele faz com que a gente realmente ouça o cliente, ouça a dor do cliente, porque do outro lado, na ponta, tem alguém que está tendo um prejuízo, né, por algum motivo. Então, realmente ouvir o cliente, entender o cliente e tentar resolver o problema dele. Se colocar no lugar dele, Exatamente, né? Exatamente. Esse é o ponto fundamental da equipe de suporte técnico, é o que a gente passa. Se coloque no lugar do cliente, entenda a dor, as dificuldades de estar em campo. Nem sempre é tão fácil você subir no telhado para fazer uma aferição, nem sempre é fácil você chegar até o inversor. Às vezes você tem que percorrer 100, 200 quilômetros somente para fazer uma aferição. Então você olha no equipamento, você olha através do monitoramento, você já entende realmente o que está acontecendo com o produto. Essas as características que a gente busca, né? Não simplesmente tentar resolver o problema de uma forma rasa, realmente atingir a causa raiz. Sim. Show de bola. E a dica comercial então optem por empresas sérias, empresas com know-how, empresas que trabalham com sistemas com qualidade, né? Pensem no sistema a longo prazo, né? Porque é um filho de vocês. Então, vocês vão ter responsabilidade por 25 anos sobre o sistema, né? Que é o que a empresa, que é a legislação aí. Os painéis falam, né? 25 anos de geração de energia, de geração desses painéis, enfim, no sistema, né? Essa é a importância, né? É a importância da gente buscar realmente estar próximo do cliente, tanto na ponta, quando você vai vender, quanto no pós-vendas, né? Porque na hora de vender é muito fácil, é muito gostoso a gente estar lá, vender, fazer gerar, e a hora que surge um problema é que a gente realmente vê a qualidade do produto, a qualidade da empresa. Então a Nexen, ela está muito preparada para isso, a Sangroel está muito preparada para isso, e a gente sabe o quanto essa dor para o cliente causa dor na gente, é isso que é importante. Sim. Show de bola, pessoal. Então, estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada, Kaique, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E obrigada também, Luiz, Carlesso, por estarem aqui com a gente, nosso time aqui da Nexen. Precisando, né? É só chamar. E você, integrador, continue nos acompanhando, compartilhe esse episódio e nos vemos no próximo. Até mais!